18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:02, sexta-feira, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você que também nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Boa noite, 6:02. Mix. Karime Leão, ainda falando de Copa, o Brasil não ganhou o Hexas, mas nós ganhamos alguma coisa aí, né, Karime? O que foi, Karime Leão? Carlão, nós ganhamos sim, porque o dono do gol eleito nesta sexta-feira como o mais bonito da última Copa do mundo foi a gente, Richarlison, gente. Richarlison usou até as redes sociais dele para agradecer. O camisa 9 do Brasil venceu a eleição popular no site da FIFA com o gol de voleio marcado contra a Sérvia na estreia do torneio. Teve gente que concorreu também, né? Não foi fácil ganhar não, né, Karime Leão? Não foi não, gente, porque olha só, só o Brasil tinha 3 finalistas entre os 10 participantes da eleição do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2022, sendo que Richarlison concorria 2 vezes, com o voleio contra a Sérvia na estreia e a triangulação no terceiro gol contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. O gol de Neymar em jogada individual no empate contra a Croácia, o último do Brasil no Mundial, nas quartas, também foi indicado, mas o vencedor mesmo foi aquela pintura maravilhosa que a gente... Voleio. Foi, Carlão, foi um voleio, né? E o Richarlison também foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa, que ele fez 3 gols, não é isso, Karime Leão? Exatamente, ele fez aí esses 3 gols aí, ele estreou, inclusive, né, a primeira Copa do Mundo dele, o atacante de 25 anos, marcou 3 vezes em 4 partidas aí jogadas pelo Brasil. 6:04, você era o melhor mix do Brasil e nós vamos agora conferir os destaques de hoje do 18 horas. Ano termina com aumento no preço da gasolina. Refinaria da Amazônia anuncia reajuste de 1,77%. Manaus tem mais de 100 mil beneficiários do Auxílio Brasil com dados de saúde desatualizados. Congresso Nacional vota a favor de medidas que compensam os estados e o Distrito Federal por perdas na arrecadação. A Federação da Indústria do Amazonas afirma que vai fechar o ano com crescimento de 10,42%. 6:05. Você era o melhor mix do Brasil e estamos começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Você confere os destaques do dia até às 7 da noite. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, fim de ano, hein? Com vários aumentos, inclusive. Entre eles, o da gasolina, que vai ficar mais cara aqui em Manaus. A refinaria da Amazônia aumentou em 5 centavos, o equivalente a 1,77%, o preço de venda do litro da gasolina tipo A para os postos de combustíveis. Pois é, o reajuste já começa a valer a partir de segunda-feira, dia 26 de dezembro. O novo valor passa de R$ 2,96 para R$ 3,01. Antes do anúncio, os postos de Manaus já praticavam um preço mais alto. No início da semana, o valor subiu 50 centavos e passou de R$ 4,49 para R$ 4,99. Foi um aumento de 11,14%. Só lembrando que o Grupo Atem concluiu a compra da Renan, refinaria de Manaus, no dia 1º de dezembro e mudou o nome da distribuidora para a Refinaria da Amazônia, a REAM. A nova direção estabeleceu o critério de informar toda semana a tabela de ajustes para a venda de combustíveis e derivados do petróleo. Sendo assim, os ajustes anunciados toda quarta-feira entram em vigor no dia seguinte, na quinta-feira. Karime Leão, e no dia 3 de dezembro, alguns postos reajustaram o preço da gasolina e elevaram em 16% o valor do litro da gasolina. O aumento nos postos foi de 70 centavos.
E 4 dias depois, a refinaria da Amazônia anunciou o primeiro ajuste da sua administração. E seguindo a decisão da Petrobras, antiga proprietária da refinaria, o grupo decidiu reduzir em 5,18% o preço de venda da gasolina para as distribuidoras. E no dia 14 de dezembro, tivemos uma nova redução de 4,73% nos preços do litro da gasolina A. E agora, nesta quarta-feira, no terceiro anúncio da refinaria, a gasolina foi reajustada. E como você disse, Carlão, o litro para o consumidor passa a R$ 4,99. Olha só, já em relação ao preço do diesel, a refinaria anunciou redução. No dia 7 de dezembro, a queda foi de 4,29%. O preço do diesel caiu de R$ 4,89 para R$ 4,68. Agora, neste terceiro anúncio, a redução foi de 0,61% e o preço baixou de R$ 4,43 para R$ 4,40. Mix. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas está otimista com o faturamento das indústrias neste ano. Segundo o presidente da Federação, Antônio Silva, a indústria amazonense deve fechar o ano com faturamento de 179 bilhões de reais. Boa notícia, né, Carlão? Ainda mais sabendo que, em comparação à indústria nacional, o faturamento foi grande, tá? Esse ano, o crescimento do faturamento da indústria amazonense é de 10,42%. Esse valor é 1,8% maior do que todo o restante da indústria nacional. O repórter Hector Silva traz mais informações agora na reportagem sobre o assunto. A indústria amazonense deve fechar 2022 com crescimento de 10,42%. Porcentagem superior aos 1,8% de aumento no faturamento da indústria nacional. A projeção é da Federação das Indústrias do Amazonas, a FIEAM, que divulgou ainda que o balanço do setor deve faturar 179,83 bilhões de reais até o fim do ano. De acordo com o presidente da FIEAM, Antônio Silva, a indústria poderia ter faturado ainda mais. Um dos fatores que prejudicaram fortemente o desempenho da economia, uma vez que tem influência direta nos custos de produção e nos transportes, foi o aumento de preço dos combustíveis, principalmente no primeiro semestre, quando ocorreram 3 reajustes no valor do litro da gasolina e 4 no de diesel. Antônio Silva aponta que no segundo semestre o preço dos combustíveis apresentou uma redução que se refletiu na inflação, registrando queda de 0,68% em julho e 0,36% em agosto, além de uma deflação de 0,2% em setembro. Portanto, essa baixa ela não perdurou em razão do aumento de outros índices que influenciaram no aumento de preço, como por exemplo dos alimentos. A partir de outubro, no caso dos alimentos, a inflação voltou a registrar uma elevação de 0,59% e em novembro 0,41%. O dirigente empresarial Antônio Silva também cita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetou a oferta de insumos e produtos no mundo todo, elevando os preços e influenciando fortemente a inflação brasileira. Esse fato e as instabilidades ocorridas nas economias dos Estados Unidos e da China levaram o Banco Central brasileiro a aumentar a taxa de juros básica para tentar controlar a inflação. Em agosto, a Selic atingiu 13,75%, fazendo com que o crédito ficasse mais caro para reduzir o consumo, na tentativa de forçar os preços a caírem. Mesmo com essas condições, o faturamento é positivo. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, o último programa antes do Natal, vamos ouvir algumas mensagens de boas festas que recebemos de amigos e parceiros. Vamos acompanhar a primeira. Eu sou o arquiteto Romário Ribeiro, estou sintonizado na Rádio Mix 100.7 e quero desejar a todos do programa 18 horas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Até 2023. Amigos da Rádio Mix, Orígenes Martins, economista, desejando a todos os ouvintes e funcionários da rádio um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente tenha somente alegrias, crescimento e principalmente uma economia pujante e favorável a todo o Brasil.
Meu nome é Carla Costa, eu moro no bairro Ponta Negra, sou ouvinte da Mix. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um 2023 próspero e cheio de saúde. Fiquem ligadinhos na Mix, o melhor mix de Manaus. 18 horas. Olha só, Manaus tem mais de 100 mil beneficiários do Auxílio Brasil com dados de saúde desatualizados. Por isso, a Prefeitura de Manaus alerta que, faltando apenas uma semana para o fim do segundo semestre de 2022, cerca de 147 mil pessoas ainda estão com o acompanhamento em saúde desatualizado na cidade, Karine. Pois é, Carlão, o serviço deve ser feito até o dia 30 de dezembro, viu? A partir do dia 2 de janeiro de 2023, começa aí a primeira vigência do ano e esse período é preciso atualizar novamente esses dados. Ainda segundo a Prefeitura de Manaus, o procedimento deve ser feito nas unidades básicas de saúde, pelo menos uma vez a cada 6 meses, conforme requisito determinado pelo Programa Federal. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Faltam menos de 10 dias para o fim do segundo semestre de 2022 e cerca de 147 mil beneficiários do programa Auxílio Brasil ainda estão com o acompanhamento em saúde desatualizado em Manaus. O procedimento é um requisito para que o pagamento seja mantido. Ele deve ser feito nas unidades básicas de saúde ao menos uma vez a cada 6 meses. Os beneficiários devem buscar o serviço até o dia 30 deste mês. A partir do dia 2 de janeiro, é iniciada a primeira vigência de 2023, que segue até o mês de junho, período em que todos os beneficiários precisam atualizar o acompanhamento novamente. A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Sensa, Lia Ferreira, reforça a importância da ida até uma unidade básica de saúde. Dentro da condicionalidade de saúde, o público-alvo são crianças de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos. Se a família, se esse beneficiário deixar de realizar essa condicionalidade de saúde, ela pode correr o risco de ter o seu benefício suspenso durante um mês. Se ela vir não realizar também na vigência seguinte, ela pode ter o seu benefício suspenso por mais de um mês. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 81.897 crianças com idade até 7 anos ainda devem ser levadas para acompanhamento aqui em Manaus. Até a última terça-feira, apenas 20.720 pessoas tinham cumprido a condicionalidade neste semestre. Já 172.708 mulheres integrantes do programa em Manaus, 86.553 haviam feito o acompanhamento. Ao procurar uma unidade básica de saúde mais próxima, os beneficiários do Auxílio Brasil devem apresentar um documento de identidade com foto, certidão de nascimento, CPF, cartão nacional de saúde, além da caderneta de vacinação das crianças e o cartão de pré-natal, no caso das gestantes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 15 minutos em Manaus, você acompanhando os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu hoje indulto natalino para agentes de segurança pública condenados por crimes cometidos há mais de 30 anos, durante o exercício da profissão. Esse decreto, publicado no Diário Oficial da União, contempla 74 policiais militares de São Paulo condenados pelo massacre do Carandiru, Karine. E vamos para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, no apagar das luzes do atual governo, o presidente Jair Bolsonaro decide perdoar os policiais que mataram dezenas de presos no complexo do Carandiru, fato que escandalizou o mundo inteiro. Importante dizer, foram julgados e condenados em todas as instâncias. Conta pra gente mais detalhes desse assunto que foi a polêmica do dia. Cadu, boa noite. Alô, Cadu, você nos escuta? Nós não estamos ouvindo, nosso correspondente em Brasília deve ter caído na conexão. Pois é, Carlão, hoje o assunto do dia foi muita polêmica a respeito desse indulto natalino, desse, digamos, de perdão para esses agentes policiais que participaram do fato que foi chamado, chacina, o massacre do Carandiru, exatamente. Foi julgado, devidamente julgado em todas as instâncias. Na época foi
foi muito polêmico também. E o que é uma coisa, e é um fato até difícil acontecer, de julgar e penalizar e condenar os policiais por um fato como esse que aconteceu no presídio no Carandiru. Agora sim, nós voltamos à conexão com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, como eu estava falando, uma decisão polêmica e difícil de acontecer. Muito. A condenação deles. E agora uma outra decisão difícil de acontecer, que é o indulto para esses agentes. Cadu, conta pra gente mais sobre o assunto. É o governo militar em seu último ato, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa de 8 horas. Karine, primeiro vamos estabelecer o conceito de indulto natalino. A grosso modo, é o perdão da pena que só pode ser concedido pelo presidente da República dentro de alguns critérios previstos na lei. Todos os anos ele pode beneficiar pessoas ou grupos com a extinção da pena ou com a liberdade. E esse ano, Karine, quem se deu bem foram os policiais militares do estado de São Paulo que participaram do massacre do Carandiru em 1992. Para controlar uma rebelião no pavilhão 9 do presídio, um grupamento de elite matou 111 pessoas. Foi um caso que repercutiu no mundo inteiro, colocando o Brasil nos piores patamares dos direitos humanos. Se passaram aí mais de 30 anos, né, Karine? Foram muitas idas e vindas da Justiça Paulista, 74 policiais militares foram condenados, depois tiveram seus julgamentos anulados, entre outras voltas e reviravoltas. O caso mais emblemático é o do comandante dessa operação, o temido coronel Ubiratã Guimarães, que ao final foi absolvido, mas logo em seguida ele foi assassinado em 2006. E recentemente, Karine, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, pôs um ponto final nessa história, negando todos os recursos e obrigando o Tribunal de Justiça de São Paulo a definir o tempo de prisão para cada policial acusado, ou seja, aplicar a chamada dosimetria da pena. Isso seria feito agora em janeiro de 2023. E para contemplar esses policiais militares que respondem pelo massacre do Carandiru em liberdade e estavam prestes a irem para a cadeia, o presidente Bolsonaro publicou hoje esse decreto condenando, concedendo o perdão da pena. Para não ficar tanto na cara de que esse indulto foi para beneficiá-lo, o decreto foi um pouquinho mais abrangente, se referindo aí aos agentes de segurança pública e militares que foram condenados por crimes há mais de 30 anos no exercício de suas atividades. Quem se enquadrar nesse perfil pode procurar o advogado ou o defensor público para solicitar a expedição do alvará de soltura, ou seja, são muito mais que 74 policiais, agentes de segurança pública. Tem muito mais gente que vai se encaixar nesse perfil descrito no decreto presidencial, no indulto natalino, e vai ganhar liberdade. Claro que esse decreto, esse indulto, esse perdão da pena é bastante polêmico, Karine, porque, primeiro, ele fere o princípio legal da impessoalidade. Por isso, o Conselho Nacional da OAB, junto com a OAB de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, vão apresentar um recurso contra esse decreto presidencial. Importantíssimo lembrar, Karine, que em 2018, Bolsonaro prometeu que iria acabar com os indultos natalinos, que, segundo ele, era uma prática da esquerda para beneficiar criminosos. Só que, ao longo desse mandato, ele manteve os indultos e deu liberdade a policiais que cometeram crimes cruéis no exercício da profissão, o que não deixa de ser criminoso, né? Agora, respondendo o que você falou, seu comentário, que é difícil, né, soltar prender tantos policiais. Ele meio que bateu o gongo ali ao final, bem no finalzinho, prestes aí a acontecer a prisão de mais de 64 policiais. Seria uma situação difícil, né, politicamente difícil para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então ele foi lá e resolveu interferir nesse processo. Karine, Carlão. Ricardo, olha só, ontem nós falamos aqui sobre a situação de Simone Tebet e de Marina Silva, duas mulheres que participaram e colaboraram muito para a vitória de Lula nas eleições, e elas ainda estão sem lugar, né, na equipe do futuro governo, elas que estiveram ali, né, junto, né, lado a lado na campanha. E hoje, Ricardo, a situação continua indefinida ou
tem alguma solução em vista, Cadu? Qualquer acerto feito hoje, Carlão, é apalavrado. Sexta-feira, véspera de Natal, apesar do fim de semana natalino, muita coisa pode acontecer nos bastidores até segunda-feira, dia 26. Hoje, Simone Tebet e Marina Silva conversaram com Lula para tentar acertar os pontos e definir uma solução que seja boa para os três, porque ficou realmente um sentimento ruim após as eleições. O PT escanteou Marina Silva e Simone Tebet, Carlão, por entender que elas são muito fortes politicamente e teriam um futuro promissor dentro da estrutura política do PT. No caso de Simone Tebet, ela representa uma ameaça ao futuro político de Lula. Se ela fosse ministra do Desenvolvimento Social, pasta que vai gerir o programa Bolsa Família, ela poderia alcançar um protagonismo social suficiente para ela disputar par e passo aí com a presidência da República com Lula. E no caso de Marina Silva, Carlão, o medo do PT é que ela se torne uma ministra indemissível. Ou seja, se rolar uma bronca entre ela e o PT, pode pegar muito mal para Lula ter que colocar para fora do governo uma ministra do quilate de Marina Silva. E sem falar que ela tem uma oposição muito forte dentro do setor do agronegócio. A gente já falou que é um setor importante para dialogar com o meio ambiente e ela não tem um perfil conciliador e não costuma negociar composições. Nos bastidores, Carlão, a informação é que Simone Tebet topa aceitar o Ministério do Meio Ambiente desde que Marina Silva aceite o cargo de autoridade do clima. Agora, se Marina Silva não quiser esse posto de autoridade do clima, que tem status de ministra, Simone Tebet deve ser alocada ou no Ministério do Planejamento ou no Ministério das Cidades, que são pastas cogitadas pelo MDB. E o processo ainda está em fase de acerto. Ou seja, o MDB vai ser desgastado nesse processo de decisão aí entre Lula e Simone Tebet. Então foi esse o acordo entre Lula, Simone Tebet e Marina Silva, que foi feito hoje aqui em Brasília. Na semana que vem, depois do Natal, vamos ver como é que as coisas vão se encaixar. Carlão e Karine. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte durante esses dias de Natal, né, Cadu? Bom, Cadu, depois da aprovação da PEC da transição, acabou o ano legislativo da Câmara dos Deputados. No ano que vem vai ter muitas aí carinhas novas, muita gente nova. E muita gente jovem atuando no parlamento, e o que chama atenção é que parte desses jovens decidiu compartilhar os seus gabinetes. Cadu, tem deputado inclusive do Amazonas participando aí dessa inovação. Conta pra gente que arrumação é essa, Cadu? Karine, operacionalmente, o objetivo do compartilhamento de gabinetes é reduzir custo, diminuir a papelada, compartilhar os mesmos prestadores de serviços, otimizar a equipe técnica, enfim, a gente sabe que os parlamentares recebem um recurso muito alto da União para gerenciar gabinete, para pagar serviços, aluguel, gente, advogado, pesquisador, tudo isso para realizar a atividade parlamentar. E por que não juntar parlamentares para que esses serviços possam ser unificados, para que um só prestador de serviço atenda a um grupo de deputados, para que uma pesquisa, para que um trabalho sirva para vários parlamentares. Por que não? Então, diminuir pessoal, né, colocar uma equipe muito mais enxuta, muito mais técnica para atender a vários parlamentares. Isso é possível. E politicamente, Karine, o objetivo é definir juntos as pautas relevantes para o país. Essa prática aí de gabinete compartilhado começou em 2018 com os deputados federais Felipe Rigoni, Tabata Amaral e o senador Alessandro Vieira. O projeto deu muito certo, Karine, porque esses parlamentares que estão jovens atuaram bastante em pautas voltadas à juventude, ao empreendedorismo, à educação, enfim. Só que durante a pandemia, esse ato que aconteceu aí nessa legislatura, esse grupo atuou muito na parte fiscalizatória, identificando suspeitas de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, sobretudo na questão das vacinas. E agora, em 2023, o gabinete compartilhado na Câmara dos Deputados, que contava aí com 3 parlamentares, agora vai ganhar novos integrantes, que são Amon Mendel, do Amazonas, que assume uma cadeira na Câmara Federal pelo Partido Cidadania,
Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, Duarte Júnior, do PSB do Estado do Maranhão, Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais e Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Nós falamos com exclusividade com a Amon, que explicou um pouco mais sobre esse processo de compartilhamento de gabinetes e falou que tem processo seletivo rolando, acontecendo, e quem se interessar precisa entrar em contato. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acredito em um Brasil onde os políticos não contratam pessoas por conchavos políticos, mas por competência técnica. E por isso, desde o meu primeiro mandato, eu me propus ali a fazer um processo seletivo para parte das vagas do nosso gabinete. Esse ano, eu estou entrando ali no gabinete compartilhado, que é uma espécie de cooperação técnica entre vários deputados e um senador, onde a gente contrata ali pessoas técnicas para cada área, e a equipe que a gente contrata trabalha para todos os parlamentares do compartilhado ao mesmo tempo. Então a gente consegue ter uma equipe muito maior e também com uma qualificação melhor. O nosso processo seletivo vai ser feito pela Legisla Brasil, que é uma instituição independente de São Paulo, que agrega ali uma credibilidade, porque já tem um renome a nível nacional por fazer processos do tipo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado Amon Mandel, que venceu, né, agora essas eleições, e vai compartilhar o gabinete, não é, Cadu? Deputado federal. Exatamente, Karine. A gente que acompanha os trabalhos em Brasília, trabalhamos também com assessoria de comunicação para gabinetes parlamentares, a gente entende que é possível fazer isso. É possível que um único profissional possa atender ao grupo, porque os objetivos são os mesmos, o conteúdo é o mesmo. Também é possível aproveitar os profissionais, os analistas de orçamento, os analistas de legislativos, o pessoal que vai cuidar da parte legislativa, a lidar com a lei, com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Todos eles precisam da mesma coisa. Então, por que não unificar forças, unificar a equipe técnica, trazer uma equipe técnica mais forte para atender a esse grupo de parlamentares que aumenta, ou seja, deu certo essa ideia do gabinete compartilhado, e agora ele vai aumentar de tamanho e de relevância. Agora, gente nova, Karine, com novos olhares sobre a política, que agora vão dividir ideias e projetos. E principalmente, Karine, unir forças na Câmara dos Deputados, onde os principais blocos políticos tomam as decisões, nem sempre republicanas, né? É essencial estar unido para fazer frente de apoio ou de oposição a determinadas pautas. Antes de encerrar, Karina, a gente tem uma notinha, uma informação de última hora, sobre aquela questão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvio Ney, né, que a gente falou, né, alguns dias atrás, que ele havia sido exonerado, saiu no Diário Oficial da União a exoneração dele, e por motivos porque ele vai se aposentar. A gente deu essa informação naquele dia e realmente saiu a aposentadoria dele, saiu hoje no Diário Oficial da União, que o governo federal, a União, vai conceder aposentadoria voluntária a ele, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Marques. Ele está aproveitando uma brecha na lei, ele é servidor público da PRF desde 1995, ou seja, ele tem 27 anos de atuação na corporação, então ele tem tempo suficiente para aposentar por tempo de serviço e não por idade. Então, ele tem 47 anos. Então, Silvio Ney estará se aposentando aos 47 anos de idade por tempo de serviço. Então, foi um acordo, foi uma mão beijada que o governo Bolsonaro está dando para ele, justamente para que ele possa fugir das pressões que ele deve sofrer no próximo governo aí, por ele ter ajudado o governo Bolsonaro durante as eleições, o presidente, o candidato Bolsonaro durante as eleições, né, apoiando ele nas ações, nas inaugurações, fechando os olhos para muitos crimes de trânsito cometidos por Bolsonaro em suas motocicletas e principalmente bloqueando as estradas federais para impedir a chegada de muitos eleitores dos estados do Norte e Nordeste para as zonas eleitorais, tentando prejudicar a eleição, a vitória do então candidato Lula. Então, ele conseguiu se aposentar aos 47 anos de idade, Silvio Ney Marques.
quem tem essa vantagem, né? Ninguém, praticamente. Se aposentar com 47 anos, beira o absurdo, né, Karine? Pois é, só para poucos. Para poucos, Cadu, para poucos. É verdade. Karine, então, me despeço de você, me despeço do Carlão, desejando a vocês Feliz Natal, boas festas, desejando aos nossos colegas da Rádio Mix, toda a equipe técnica que está por trás aí nos bastidores, trabalhando competentemente. Desejo a eles também muitas felicidades, que seja um Natal de paz, de alegria, e desejamos muitas felicidades, né? Muito amor, principalmente nesse dia, nesse fim de semana que é o Natal. Um abraço a todos e é um privilégio estar com vocês. A gente é que agradece, Cadu, e um Natal abençoado para você e para sua família também. Um beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco, em instantes, a Federação das Indústrias do Amazonas estima que o estado vai fechar o ano com crescimento de 10,42% e faturamento de quase 180 bilhões de reais. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h32, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é final de semana já, né, Karime? Sábado e domingo, né? Natal, previsão do tempo pro Natal. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, e a previsão é de chuva, tá? Para esse Natal, viu? Para amanhã, sábado, véspera, dia 24, tem 90% de chances de chuva. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 95%. E o dia vai ser assim, tá? Sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo também, 90% de chances de chuva. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista de 23 graus e a máxima um pouquinho mais alta, pode chegar a 32 graus. Mix. Olha, 6h33 e hoje, hein? Último programa antes do Natal, nós vamos ouvir algumas mensagens de boas festas que recebemos de amigos e parceiros. Vamos acompanhar aí a mensagem do secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Marco Apolo Muniz. Alô, ouvintes da Rádio Mix FM 100,7. Aqui quem fala é Marcos Apolo, secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa. E venho aqui deixar minha mensagem de Natal a todos vocês, desejando um Natal repleto de luz, paz, prosperidade, amor e harmonia. Aproveito também para deixar o nosso carinho a todos os artistas amazonenses, todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que no ano de 2022 fizeram um trabalho extraordinário, valorizando acima de tudo a cultura do estado do Amazonas. Muito obrigado a todos e mais uma vez o nosso Feliz Natal. 18 horas. E a unidade fiscal do município vai ter reajuste de 5,97% para o ano que vem já. E a partir de 1º de janeiro de 2023 passa a valer R$ 134,77. A unidade fiscal do município é o índice base para cálculo dos tributos municipais, multas, penalidades tributárias e administrativas da Prefeitura de Manaus, Karine. Exato, Carlão. O novo valor considerou a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos últimos 12 meses, que foi de 5,97%. O reajuste já foi regulamentado pelo decreto e publicado na edição do Diário Oficial do município desta quinta-feira. Com isso, a partir de janeiro, todos os créditos tributários da Prefeitura serão corrigidos de acordo com o novo valor da unidade fiscal, inclusive as dívidas, viu? Ou seja, Karime Leão e ouvintes, os contribuintes que possuem dívidas com a Prefeitura têm até a semana que vem, dia 29, que é o último dia bancário do ano, para pagar os débitos ainda com base na unidade fiscal de 2022, no valor de R$ 127,17. Depois disso, todos os valores pendentes de IPTU, alvará e outras taxas e multas por infrações tributárias vão ser corrigidas já com o novo reajuste. 18 horas.
Karime Leão, fim de ano chega com muitas contas e a gente sabe aí que o mês de janeiro começa com as contas de dezembro para pagar. E por falar nisso, os cartões de crédito já, inclusive, aí estão, né, dando dor de cabeça, hein, Karime? Pra todo mundo, né, Carlão? Quem nunca, né? O limite aumenta e a gente acaba perdendo o controle total. E gastando mais do que pode. Mais do que ganha. É isso aí, Karime. Isso acontece com muita gente. Mas olha essa dica aí de ouro aqui no 18 Horas. Existem formas de pagar suas dívidas usando milhas do seu cartão de crédito. Você sabia disso, inclusive, Karime? Parece mágica, não sabia não. Nós ouvimos o educador financeiro Marcelo Rubles, que traz pra gente essa dica aí de ouro de como conciliar o cartão de crédito com o pagamento de milhas. Vamos ouvir. Nós temos despesas o tempo todo. A gente gasta o tempo todo. Só que essas despesas podem gerar renda. Olha que engraçado. E o mais interessante é que essas despesas podem gerar renda, sabe com o quê? Usando o seu cartão de crédito. Muitas vezes ouvimos falar que ele é o vilão, que usar o cartão é o que vai te endividar, não use o cartão. E hoje eu vim te falar justamente o contrário, que você use o cartão, mas de forma planejada. Só que só usar o cartão não basta. Você precisa ter um cartão que te gere pontos, que te gere milhas. Por quê? À medida que você concentra o uso das despesas do dia a dia no cartão de crédito, você gera pontos. E esses pontos depois você pode vendê-los, que são as famosas milhas aéreas. Você vai vender para empresas de confiança, reconhecidas no mercado, e vai pegar dinheiro. Olha que legal! Você não tinha nenhuma expectativa de ganhar dinheiro. Agora, você usando o cartão de crédito com as despesas do dia a dia, o supermercado, o combustível, aquelas coisas que você já iria gastar, você não está gastando só por gastar, só para gerar pontos, mas são despesas que você já iria ter. Elas vão se transformar em milhas, que depois você vende, coloca o dinheiro no bolso. O que você pode fazer com esse dinheiro agora? Pagar dívidas, fazer reserva, viajar. Então isso é uma grande forma de você viver de uma forma financeira muito melhor. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Congresso Nacional vota a favor de medidas que compensem os estados e o Distrito Federal por perdas na arrecadação. Pois é, isso porque o governo federal estabeleceu um teto de limitação de 17% a 18% das alíquotas de ICMS para bens e serviços essenciais. Agora, o Congresso Nacional derrubou essa determinação do governo que estabeleceu esse teto percentual aí para as alíquotas de impostos. O Congresso decidiu também que a União deve compensar os estados e o Distrito Federal. Karime, isso significa que tudo que deixou de ser arrecadado por causa do limite imposto pelo governo federal deve ser compensado. Isso inclui o caso do Amazonas. O repórter Hector Silva acompanhou esse caso e traz mais detalhes pra gente. O Congresso Nacional derrubou na quinta-feira, dia 22, o veto presidencial a um dos dispositivos inseridos no texto original da Lei Complementar número 194 de 2022, que, dentre outras medidas, limitou o percentual da alíquota do ICMS aplicável às operações com combustíveis, gás natural, energia elétrica e aos serviços de comunicação e transporte coletivo, que passaram a ser qualificados como essenciais. O artigo 14 da mesma lei, que dizia sobre uma compensação pelo governo federal aos estados e Distrito Federal, havia sido vetado na época, desobrigando assim o governo federal a tal compensação. A nova medida adotada pelo Congresso Nacional derruba então o poder do governo federal em estabelecer teto percentual para as alíquotas citadas, além de obrigar a compensação. O deputado estadual Serafim Correia, que é economista, explica o decorrer dessa situação e como o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve agir diante dessa nova decisão. Com essa medida do Congresso Nacional, que reputo da maior importância, os cálculos terão que ser refeitos. Os estados vão ter que recalcular tudo, verificar se tiveram perdas e, em caso positivo, cobrar da União. A expectativa é de que verbas que deveriam ter sido aplicadas na saúde e na educação e não foram, elas sejam recompostas a partir do próximo ano.
Agora, esse veto do ainda presidente Bolsonaro, ela objetivou jogar o problema para frente, quer dizer, deixou de ser um problema do governo dele, que está prestes a terminar, daqui a 8 dias termina, e passou a ser um problema do novo governo, tendo à frente o presidente Lula, que terá sabedoria suficiente para encaminhar uma solução e de tal forma que Fundeb e SUS não sejam prejudicados. Recentemente, o Amazonas fez o que os outros estados também fizeram para compensar aquilo que não foi arrecadado. Aumentou alíquotas como ICMS e IPVA para compensar o rombo causado pela decisão do governo federal. As projeções, na época, apontaram que as perdas de receita do Amazonas com a decisão do governo federal devem chegar a 2 bilhões de reais. Procurados pelo 18 Horas sobre se irão voltar com a decisão de aumento de alíquotas do ICMS e do IPVA, já que agora o governo federal irá compensar o que o estado do Amazonas não arrecadou, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, não respondeu o questionamento do 18 Horas até o fechamento dessa reportagem. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, 6 horas e 42 minutos. Daqui a pouquinho você confere no 18 Horas. A Vigilância Sanitária realiza fiscalizações no Natal com saúde. Mais de 700 quilos de alimentos impróprios para consumo humano foram apreendidos. Esse é o nosso assunto em instantes no 18 Horas. 18 Horas. Olha só, as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde em Manaus vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado de Natal e de Ano Novo. Exato, e sendo assim estarão funcionando os 6 pronto-socorros, os 9 serviços de pronto atendimento, as 2 unidades de pronto atendimento Campos Sales, no bairro Tarumã e José Rodrigues, na Cidade Nova, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mensal do Amazonas. O atendimento para as grávidas também segue sem alteração nas 7 maternidades do estado. As unidades básicas Secretaria Municipal de Saúde de Manaus mudaram os horários de atendimento e não abrem no sábado, véspera de Natal. Sendo assim, amanhã nenhuma UBS vai funcionar para atendimento ao público. O serviço de atendimento à população volta normalmente na segunda-feira, dia 26 de dezembro. É preciso uma atenção também para a alteração no serviço de coleta de lixo domiciliar da Prefeitura. Os serviços de limpeza da cidade, nos dias 24 e 31 de dezembro, vão funcionar em expediente de plantão no horário das 6 da manhã até as 10 da noite. Nos dias de Natal e de Ano Novo, os horários voltam ao normal. A Vigilância Sanitária realiza fiscalizações do Natal com saúde durante o período de festas de fim de ano para verificar a qualidade dos alimentos. E durante esta semana, a equipe de fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos inspecionou 24 estabelecimentos e quase 790 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidos. Karime, o objetivo da ação é fiscalizar a conservação e condições de higiene dos alimentos vendidos nos supermercados, principalmente. A repórter Nathalie Moraes conta mais sobre as fiscalizações, agora no 18 Horas. Na Operação Natal com Saúde, são realizadas inspeções nos principais supermercados aqui da capital. A ação tem o objetivo de evitar o consumo de alimentos que podem gerar risco à saúde devido à má conservação e à validade vencida, por exemplo. O fiscal de saúde da Visa Manaus, Carlos Júnior, destacou que a operação está focada nos produtos natalinos, como carnes e aves, que são os alimentos com maior procura nesta época do ano. Nós estamos numa ação aqui, a Operação Natal, verificando as condições sanitárias do estabelecimento, no caso supermercados, que comercializam principalmente os produtos natalinos, verificando como frango, fiesta, peru, bem como as carnes e demais produtos de origem animal principalmente. Estamos focando principalmente nesses produtos, verificando se o congelamento está adequado, se os produtos estão dentro do prazo de validade, se estão as embalagens, não estão avariadas, se estão conservados na temperatura adequada. Então essa ação está focada nesses produtos para
para garantir à população a qualidade dos produtos que estão sendo ofertados à população manauara. A cuidadora de idosos, dona Raimunda Lima, que estava no supermercado fazendo as suas compras para a ceia de Natal, falou sobre a importância de intensificar as fiscalizações dos alimentos. É maravilhoso, né? Porque sempre a gente, quando chega no supermercado, a gente vê, tem muitas coisas que estão em promoção, mas a validade já está. Vários supermercados, você sabe, né? Eu já vi em televisão, muitas reportagens de supermercado que é uma beleza, né? Mas por trás o negócio não é brincadeira não, né? Carlos ressaltou que a população deve ficar atenta ao acondicionamento destes produtos, principalmente aos de origem animal. Se o consumidor, por acaso, for no supermercado, verificar que algum produto está lá mal conservado, tem aquele frango que é para estar congelado, os produtos congelados devem ser mantidos congelados até a venda do consumidor. É porque o produto descongelado começa a sofrer aquele prazo de validade dele, não vai seguir mais aquele prazo de validade que o fabricante colocou lá para conservá-lo de acordo com as informações de conservação. Se não segui-los, além do produto dele vencer antes, pode sofrer também alguma contaminação. Alguma bactéria pode crescer na temperatura inadequada e vai contaminar aquele produto, deteriorar aquele produto. Então, se o produto lá, vê que aquele produto está descongelado, quando deveria estar congelado, até questões relacionadas ao asseio insatisfatório, produtos com embalagens avariadas, produtos vencidos, todos esses produtos, cabe a denúncia. A Visa Manaus informou que já foram inspecionados 24 estabelecimentos e quase 790 quilos de alimentos foram apreendidos até o momento. As fiscalizações do Natal com saúde vão continuar durante o período festivo de fim de ano para verificar a qualidade dos alimentos vendidos. As denúncias sobre as condições sanitárias dos produtos podem ser feitas através do telefone 988-428481 ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E tem fiscalização no trânsito também. O Detran do Amazonas começou hoje as operações especiais de fiscalização durante as festas de fim de ano. Olha só, vão ser montadas barreiras de fiscalização em foco principal na Lei Seca, com 35 agentes de trânsito e policiais militares, hein? Na operação do ano passado, 136 pessoas foram flagradas no teste do bafômetro aqui na capital, Karine. E só para lembrar, né, Carlão, o motorista que for flagrado infringindo a lei seca ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, sofrerá a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, multa de R$ 2.934,70, além da retenção do veículo. Mix. Agora são 6h49, você no melhor Mix do Brasil, e nós vamos conferir agora a mensagem de Natal dos nossos amigos e parceiros. Agora o professor Erivaldo Cavalcante, professor da UEA e também da UFAM. O Natal é o advento, é o nascimento do menino Jesus, o Senhor que ilumina o mundo e a nossa vida. Associado a essa comemoração, precisamos ter o dom de compartilhar com a família, os amigos e a sociedade as conquistas de 2022 e as esperanças para um 2023 com paz, saúde, prudência e novas realizações. A superação das misérias existenciais e o avanço da espiritualidade é o conjunto que quero deixar nesta mensagem. 18 horas. Muito bem, 6h50 e nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Mix. Bom, sextou em Karine Leão e ouvintes em 100,7. Sexta-feira e o último pagode do ano e uma série de eventos natalinos são destaques na nossa agenda cultural de fim de ano. Confira aí a programação e a repórter Nathalie Moraes. A
Casa do Biscoito, que ocupa a Casa das Artes na lateral do Teatro Amazonas, em Manaus, abre para o último dia de visitação nesta sexta-feira, com oficina de decoração dos biscoitos, show infantil e brinquedoteca para as crianças de 1 a 5 anos de idade. As atividades são todas gratuitas e acontecem hoje até às 9 da noite. Sextou no Agerito Bar, na zona centro-sul de Manaus, com o evento Já é Sexta. A noite conta com atrações como Vanessa Uzier, Banda Meu Xodó e Carol Costa. A entrada é gratuita. O espetáculo teatral Um Presente de Natal para Noel será apresentado nesta sexta-feira no Teatro da Instalação, em Manaus. A apresentação começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, e a entrada é gratuita. O evento O Último Pagode do Ano acontece nesta sexta-feira no Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. A festa terá shows de grandes nomes do pagode, como o ex-vocalista do grupo Os Travessos, o cantor Rodriguinho, Pique Novo e Micael. Os ingressos ainda estão sendo vendidos. E nesse sábado, véspera de Natal, acontece a festa Estourada de Natal, a partir das 10 da noite, no Curupira Mãe do Mato, no centro de Manaus. Os ingressos estarão sendo vendidos na bilheteria do local. Aos amantes da música eletrônica, neste sábado acontece a 8ª edição da festa Natalien, na Chácara Vovozão, na zona oeste de Manaus. O evento tem início às 10 da noite, com ingressos vendidos na bilheteria do local. O evento Sunset celebra 5 anos com festa neste domingo na Arena Paris, na Ponta Negra. A edição Pé na Areia tem início às 2 da tarde. O novo hotel em Manaus recebe o evento Ex-Frenesi, o Reencontro, neste domingo. A festa começa às 5 da tarde. O Ex-Frenesi é uma festa criada em 2015 que, em clima de nostalgia e confraternização, reúne os ex-integrantes do grupo de pagode manauara Frenesi. Acontece neste domingo as últimas sessões do espetáculo Um Sonho de Natal, da Nova Igreja Batista. Serão apresentadas neste domingo de Natal em Manaus. Há sessões às 3 da tarde, às 5:30 da tarde e às 8 da noite. A edição tem como tema a Fábrica de Chocolate. A entrada e estacionamento são gratuitos. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas encerra a programação de Natal. Esse ano, além do Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, a programação viajou e foi para vários municípios. O repórter Hector Silva conta mais pra gente. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, esteve presente na última etapa do programa Natal Itinerante, que aconteceu no bairro Viver Melhor, em Manaus. O governador avaliou como positiva a campanha deste ano, que tem sido um diferencial. E aqui a gente está aproveitando para fazer o encerramento do nosso Natal Encantado. Um projeto que a gente ampliou esse ano, porque a gente só fazia ali no Largo São Sebastião, com a árvore, né, com presépio e com outros elementos dessa data e com as apresentações no teatro. E esse ano a gente levou para os municípios, para 20 municípios, levou para comunidades. E aqui em Manaus nós fomos para aqueles lugares mais carentes, onde as crianças provavelmente não teriam a oportunidade de ter um brinquedo. Então a gente está trazendo a felicidade para esse pessoal. Nós levamos também os espetáculos, né? Nós chegamos a mais de 30 mil pessoas, estamos entregando mais de 16 mil brinquedos, e aqui eu quero destacar a participação da primeira-dama nesse processo, a Tayana Lima, que se empenhou juntamente com outros secretários, com outros voluntários, para arrecadar todos esses brinquedos que nós estamos dando hoje. Em 20 dias de programação, o governo do Amazonas contabilizou mais de 25 mil brinquedos doados. A magia do Natal também chegou este ano para mais de 30 mil pessoas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. 6 horas e 55 minutos e nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar fechou em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,16. O euro em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,16.
desvalorizado aí em 0,13%, comercializado aos R$ 5,48. O Bitcoin encerrou o dia em queda de 0,11%, comercializado a R$ 87.357. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 2,04% aos 109.476 pontos. E a prévia da inflação subiu no mês de dezembro em comparação com o mês de novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, considerado uma prévia da inflação, ficou em 0,52% em dezembro. Em novembro, o índice foi de 0,53%. Karime, os segmentos de transportes, alimentação e bebidas foram responsáveis pelo maior impacto na inflação. Entre os alimentos, o índice foi puxado pela cebola, tomate, arroz e também pela carne. Com o resultado, o IPCA fechou o ano com alta acumulada de 5,9%. O preço médio de uma cesta de Natal, Carlão, disparou 9,8% desde o ano passado. O conjunto de produtos tradicionais desta época do ano está custando R$ 294,75 agora em dezembro, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Foram calculados aí os valores dos seguintes itens: aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, cidra e o tender. As maiores variações percentuais estão concentradas na região Sudeste, Sul e Nordeste, enquanto que o Centro-Oeste e o Norte tiveram aumentos menores. E aqui em Manaus, Karime, comemorar o Natal em 2022 vai sair um pouco mais caro. Num cenário marcado pela inflação alta, a ceia deve ficar mais cara para as famílias. Eu percebi mesmo que as compras estão mais caras, hein, Karime? Você já andou fazendo as comprinhas já, né? Sem dúvida, Carlão, tá tudo mais caro, né? Quem vai ao mercado já percebeu que as carnes de frango, carnes bovina, ovos, pães, bacalhau e vinhos, que fazem parte aí da lista de produtos de Natal, né, registraram um aumento de preços, como explica a repórter Nathalie Moraes. A época das comidas típicas de Natal chegou. A procura pelo que vai na ceia desperta nos consumidores nos supermercados e todos buscam os menores preços. Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas apontou uma alta de 8,5% para os produtos da cesta, que ficou com um preço médio de R$ 375,96. O panetone de frutas cristalizadas foi o produto que mais encareceu a cesta de Natal. A alta ultrapassou os 10%. Na sequência veio o peru, o palmito inteiro, champanhe e também o atum, todos com acréscimos acima de 10%. Segundo a economista Renata Veras, são muitos os fatores que contribuem para a ceia de fim de ano ficar ainda mais cara neste ano. A gente está no período de preço de cesta básica maior aí dos 28 anos, basicamente, né? Então, o que é? Um conjunto de coisas. E a gente engloba aí seca em algumas regiões do Brasil, enchente em algumas regiões do Brasil, guerra da Ucrânia, mas a inflação... Ainda segundo o levantamento, as carnes registraram recuo no preço. O filé mignon, o pernil com osso e a picanha, por exemplo, ficaram 13,5%, 9% e 1,7% mais baratos. Para a economista, produtos alternativos podem ser uma estratégia para economizar na hora de montar a ceia de Natal. Eles vão se reunir e cada um vai levar alguma coisa. Um segundo, comece a trocar itens. Por exemplo, leite condensado, ele é um dos top. A maionese, procure mudar as marcas ou escolher pratos que esses itens não entrem no consumo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E nesse último programa, antes do Natal, vamos ouvir aí mais mensagens de fim de ano, de boas festas dos nossos ouvintes parceiros do 18 horas. Eu sou Emília Veríssimo e estou passando para desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe cada um. Oi, eu sou a Adriana Dourado, eu tô ligada aqui na Mix. Queria desejar um Feliz Natal para todo mundo e um próspero ano novo. Beijos. Sou o Carlos Kleber, funcionário público. Estou
Estou sempre ligado na Rádio Mix. Estou passando aqui para desejar a todos no programa às 18 horas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2023 nossos governantes possam aplicar políticas mais humanitárias para todos do Brasil. Até logo. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje foi o nosso último programa antes do Natal. Amanhã é a noite da véspera desta data tão especial e esperada. É a data mais importante do calendário cristão. Celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Cristo que tanto pregou o amor e que deu a vida pela humanidade. Aqui na Rádio Mix, todos desejamos que seja uma festa de paz. Paz entre irmãos, pais e filhos. Paz entre amigos e familiares em geral. E que todos possam lembrar sempre e refletir sobre aquele mandamento de Jesus. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Um Feliz Natal a todos. 18 horas. Feliz Natal, né, Karime Leão? Carlão, um beijo. Um Natal abençoado para todos vocês. Nós. Valeu, ouvintes. Obrigada por tudo. Um beijo. Feliz Natal. Continue bem, continue em 100,7 e até segunda-feira. Vamos juntos. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.